Olá, bom dia. É bom estar aqui de novo com vocês, né, para mais um ATPC. E tu vai estar falando sobre avaliação por rubrica, né, que a Ana Laura já iniciou. E só que eu vou estar falando sobre um exercício, né, uma atividade dentro da ciência da natureza, né? Ah, então, os objetivos gerais seria comparar as ideias evolucionistas de Lamarck e Darwin, compreender o processo de seleção natural, investigar como as espécies podem se modificar com o passar do tempo, reconhecer a evolução das espécies como um processo natural da vida. Depois, né, é uma atividade aqui do 9º ano, do 3º bimestre, né, que fala sobre Darwin e Lamarck, né? Então, a habilidade é a habilidade 10. Então, comparar as ideias evolucionistas de Lamarck e Darwin, apresentadas em textos científicos históricos, identificando semelhanças e diferenças entre essas ideias e sua importância para explicar a diversidade biológica, né? O objetivo de conhecimento são as ideias evolucionistas, né, onde eu coloquei aqui duas ideias, né, duas imagens, né? Uma da Terra povoada, né? E está em nossas mãos também essa evolução, porque queira ou não, nós interferimos no meio ambiente. E a teoria principal dos dois, né? Tanto de Lamarck, tanto de Darwin, ah, em forma de um desenho, né? Depois vocês vão entender por quê. A atividade, né? São a teoria da evolução. Então, o professor em sala de aula, ele vai estar passando para os alunos uma pesquisa em forma de um trabalho, né? Em forma de um tipo de avaliação. Então, é um trabalho de forma de pesquisa que o aluno vai estar realizando sobre Darwin e Lamarck, né? Comparando as duas ideias, né? E também o aluno terá que fazer um desenho sobre Lamarck e Darwin, explicando a evolução do pescoço das girafas. Sempre lembrando, né, deixando bem claro para o aluno, né, que essas girafas se alimentavam de folhas de árvores. E então deixar bem claro para o aluno que ele vai fazer a pesquisa. Então, ou seja, mas geralmente ele vai fazer a pesquisa, ele vai só procurar um texto e copiar o texto e entregar. Então, por isso, né, que entra aí a avaliação por rubrica, ou seja, o professor, então, ele vai determinar, né, a forma que ele vai estar avaliando este trabalho. Então, aqui, de acordo com esse esquema, eu coloquei o nome fantasia de alguns alunos, né, para dar como exemplo, e os critérios de avaliação. Então, vai estar sendo avaliado a pesquisa, né, ou seja, o desempenho nessa pesquisa. Então, são 4 itens, né, de critério da pesquisa, ou seja, se o trabalho foi plenamente satisfatório, ou seja, que o aluno fez esse trabalho adequadamente, corretamente, ou seja, que ele não só fez o Ctrl+C e Ctrl+V, ou seja, que ele pesquisou, né, ele leu e ele montou o trabalho dele de uma forma clara, que o professor possa, né, ler e entender o que ele escreveu e que ele traga toda a essência das duas teorias. Então, ou seja, valendo 3 pontos, né? Agora, o aluno, ele entregou o trabalho, né? Ele fez toda a pesquisa, mas não deixou bem claro, né, as duas teorias ali. 2 pontos, né? Aquele aluno, ele fez o trabalho de qualquer jeito, né? Simplesmente ele fez lá, ele copiou praticamente 1 ponto. E aquele aluno, né, que só fez por fazer de qualquer jeito, né? E que aquele trabalho não é satisfatório, ou seja, então ele é insatisfatório, mas ele entregou alguma coisa pelo menos. Então, 0,5 pontos. O desenho, né? Então, o desenho, o aluno que faz,
ele desenha, né, com suas próprias mãos, com lápis, bonitinho, vai colorir depois, né, as duas teorias, é plenamente satisfatório. Então, ou seja, ele que fez, né, ele não copiou, ou seja, ele viu a imagem na internet ou num texto, né, seja num livro, e a partir dali ele fez um desenho explicando as duas teorias. Beleza, vamos dizer plenamente satisfatório, né? Aquele aluno que copia de qualquer jeito lá, ou um desenho satisfatório, né? Aquele aluno que faz de qualquer jeito, ele faz um desenho, ou tenta copiar de alguma forma, mas tudo relaxado, de qualquer jeito, né? Ah, um ponto, né? E aquele que praticamente vai lá, faz um contorno e não pinta, aquele relaxo de trabalho, vamos dizer, insatisfatório, né? Então, ou seja, do desenho, nós vamos podendo avaliar também dessa forma. E a pontualidade, né? A pontualidade. O aluno entregou no prazo, certinho, na data de entrega, né? 3 pontos. Aquele aluno que atrasou 2 dias, por exemplo, 2 pontos. Aquele aluno que atrasou mais de 3 dias, aí 4 dias, vamos supor, era para essa semana, entregou na semana seguinte, 1 ponto. E aquele aluno que lá no final do bimestre, quando o professor começa a cobrar as atividades, né, entregues, né, ou seja, não entregues, e ele vem lá, parece que o trabalho é do nada, meio ponto, ou seja, no critério pontualidade. Você vai avaliar o desenho, você vai avaliar a pesquisa, mas na pontualidade você tem que cumprir. Por quê? Ele não foi pontual. Então ele não merece 1, 2 ou 3 pontos. E aquele aluno que entregou pelo menos, né? Entregou 1 ponto. Não entregou 0 ponto. Então o aluno ele tem que entregar pelo menos o trabalho, né? Ou seja, tem que ter o compromisso com a educação dele. Ele tem que entregar. Entregou, tá lá valendo pelo menos 1 ponto. E a partir dali, né, como eu tenho aqui os exemplos, Andréa Correia, por exemplo, Andréa Cardoso Correia, aquela aluna perfeita, ela fez tudo, entregou a pesquisa perfeitamente, fez um desenho muito bem feito, dentro do prazo, numa pontualidade perfeita, e então tirou a nota 10. Já a Adriana Ferreira Vargas, por exemplo, fez uma boa pesquisa, o trabalho ela copiou de algum livro, não entregou no prazo, entregou na semana seguinte ou 3, 4 dias depois. Então, né, entregou o trabalho, então 7 pontos. O Bernardo, por exemplo, né, a pesquisa foi mais ou menos, o desenho foi bom, entregou com 1 ou 2 dias de atraso, 8 pontos. O Carlos é aquela situação, não entregou, não fez nada, 0 ponto. Ou seja, ele está ciente que ele tinha uma pesquisa, ele tinha um desenho para ser entregue, ele não entregou, então 0 ponto. O Fernando, né? A pesquisa estava daquele jeito, com 3, 4 linhas, de qualquer jeito, de mal feito, o desenho um relaxo, e fez de última hora porque você cobrou, então ele entregou lá no final do bimestre, né, 3 pontos. Então, ou seja, você está avaliando, você está deixando bem claro para o aluno como ele vai ser avaliado. Então, a partir dali, né, ele vai estar fazendo. Então, isso aqui é um exemplo, né, agora para o terceiro bimestre, né? Então, é só um exemplo. O professor pode utilizar em outras atividades, né? Criar seus próprios critérios, né? Mas deixar bem claro para o aluno como ele deve ser avaliado, como pretende ser avaliado, ou seja, porque ele tem que fazer atividade, como vai ser avaliado. Então ele vai estar ciente, ele vai tentar caprichar o máximo possível na pesquisa, no trabalho,
para entregar na pontualidade certinha, na data de entrega, para ter boas notas. Então ele não vai só o trabalho entregue em si. Então, ele sabe que existem vários critérios que vão estar sendo avaliados, tá? Mais para frente nós voltamos com outros exemplos, né, com outras atividades de outros temas, né, para atender, né, e ajudar, né, para que eles tenham uma boa educação. Muito obrigado.